Aqui no canal vocês já puderam acompanhar um comparativo do Jeep Compass junto com o Corolla Cross versão 2.0 aspirada. E desde o lançamento do Corolla Cross eu nunca falava a respeito da versão híbrida, até porque até então ela era a versão mais cara do Corolla Cross e também para mim não fazia sentido eu comparar uma versão híbrida com uma versão aspirada tradicional. Ou seja, até nas lives eu costumava falar que aquele carro da Toyota era um carro único e que ela poderia cobrar o preço que ela quisesse, porque quem quisesse ter acesso àquela tecnologia com certeza estaria disposta a pagar o valor. Só que diante de tantos aumentos que já vem ocorrendo por parte da Jeep, a comparação agora da versão híbrida do Corolla Cross se tornou completamente pertinente. E desde já eu já gostaria de agradecer a minha seguidora Kathleen, que deu essa sugestão de vídeo através do meu Instagram. Então pessoal, se vocês também quiserem tirar alguma dúvida ou até mesmo quiser me dar uma sugestão de vídeo, me segue lá no Instagram que toda sugestão é completamente válida. Então pessoal, bora pro vídeo. Pessoal, então vocês já estão vendo a nossa tela aqui, vocês estão vendo bem grandão o nome comparativo Corolla Cross XRV versão híbrida. Lembrando que tem a XRV e a XRX, que é a versão topo de linha, com teto solar e tudo mais. Vamos para a versão XRV comparado com a versão do Compass Limited. E é muito importante que vocês assistam esse vídeo até o final, para vocês entenderem o porquê de eu estar utilizando essas versões especificamente. E no comparativo vai ser um pouco diferente. Eu vou estabelecer aqui qual carro ganha em determinada categoria. Vocês estão vendo aqui, temos medida, porta-malas, capacidade do tanque, motorização, consumo, visual interno, conforto, segurança e no final o preço, para no final das contas a gente definir quem tem mais pontinhos nesse comparativo. Então vamos começar aqui pelas medidas. O Corolla Cross ele ganha em 4 centímetros em comprimento, 1 centímetro de largura e também em 1 centímetro de entre-eixos. No fim das contas não é uma diferença tão grande assim frente ao Compass, mas é uma diferença que favorece diretamente ao Corolla Cross. Mas esses 4 centímetros de comprimento que o Corolla Cross tem a mais, eu imagino que ele esteja bem ali já no compartimento do motor, porque aquele carro tem um bicão lá na frente que tem uns espaço vago entre a motorização e o para-choque dianteiro. E eu imagino que seja bem ali que ele deve ganhar esses 4 centímetros. Embora o Corolla Cross já esteja ganhando em questão de medidas, uma coisa que é bem importante de um SUV é justamente a altura que ele tem em relação ao solo. E nesse ponto o Compass ele ganha, porque enquanto o Corolla Cross possui apenas 16 centímetros de altura em relação ao solo, o Compass tem 20, ou seja, 4 centímetros a mais. Então já vamos começar aqui com um empate técnico, né? Porque o Corolla ganha em uma situação, entretanto e perde outra. E como eu estou considerando medidas em tudo, então vamos estabelecer aqui um pontinho para cada lado, beleza? Então vamos agora aqui para o nosso porta-malas, que de cara eu já digo para vocês que o Corolla Cross ganha. Não ganha absurdamente, mas ganha em 30 litros. Enquanto o Compass tem apenas 410 litros de capacidade, o Corolla Cross conta com 440 litros, ou seja, um pontinho a mais aí para o nosso Corolla Cross. Capacidade do tanque. Por que, Washington, capacidade do tanque? Bom, eu imagino que esse item seja um item muito interessante das pessoas saberem, justamente porque em situação de viagem, quanto maior um tanque é, mais condições de autonomia você tem. E nesse quesito, o Corolla Cross tem apenas 38 litros e o Compass tem 60 litros. Mas aí vocês vão pensar que pelo fato do Corolla Cross ser híbrido, não precisa de um tanque tão grande. Em termos vocês estão certos, mas até na versão aspirada do Corolla Cross, ele tem um compartimento de tanque até 12 litros a menos do que o Compass. Ou seja, já é uma característica da Toyota nesse veículo aqui, ter um tanque de combustível bem menor. E nesse quesito aqui eu considero que é um ponto negativo para o Corolla Cross. Não é porque que ele é híbrido que ele vai ter um tanque de um tamanho de um ovo. Então, pontinho aqui para o nosso Compass. Vamos aqui agora para a motorização, que esta já começa a ser uma parte legal, né? O Compass foi atualizado com um novo motor 1.3 turbo de até 185 cavalos abastecido no etanol. Enquanto o Corolla Cross híbrido ele tem duas motorizações, uma combustão e uma eletrificada, que combinados dá um total de 122 cavalos. Nesse quesito aqui, avaliando puramente a potência do veículo, nós temos aqui então ponto positivo para o Compass, que ele entrega uma cavalaria muito superior ao Corolla Cross versão híbrida. Consequentemente, a gente também tem uma velocidade final muito maior no Compass do que no Corolla. Entretanto, no nosso item aqui de consumo, a história se reverte, né? Estamos aqui falando de um carro híbrido. E um carro híbrido, no caso do Corolla Cross, se abastecido na gasolina, ele tem uma capacidade de te entregar uma autonomia de até 17 km por litro na cidade. Na rodovia ele cai para 14 km por litro.
Ou seja, é uma autonomia relativamente alta, né? Relativamente não, é uma autonomia completamente alta. Enquanto no Compass, a nossa autonomia aqui ele gira em torno na faixa dos 10,2 km por litro na cidade e 11,3 km por litro na estrada. Entretanto, a gente já tem relatos aí de pessoas que já estão dirigindo o Compass na cidade e está tendo um pouco de decepção, né? Estão ficando um pouco decepcionados com o consumo desse novo motor do novo Compass. Ou seja, tem gente que diz que está fazendo bem menos de 10 km por litro na cidade, né? Então é complicado. Então nesse caso aqui, como o nosso Corolla Cross tem uma autonomia de tanque por litro muito maior, então pontinho para o Corolla Cross. E vamos agora para o nosso quesito de visual interno. E o que eu estou querendo dizer com visual interno? É basicamente aquela situação de você entrar no carro e se sentir bem no ambiente onde você está, né? Ver que tem um painel ali bonito, tecnológico e um console central ali também muito bonito. Bom, nesse caso aqui não tem como eu não expressar a minha felicidade toda vez que eu entro num Compass. A alteração que a Jeep fez no Compass, no interior dela, do painel de instrumentos, na central, tudo ali na frente e o console central, melhorou em muito, mas em 1000 vezes ali o nosso Compass, ou seja, o carro ficou realmente muito bonito. Não tem como você entrar naquele carro e não abrir um sorrisão de orelha a orelha naquele carro. Já o Corolla Cross não, a gente observa que é uma característica da Toyota de manter um interior bem conservador. Embora todo mundo ali possua soft touch, entretanto no Corolla Cross a gente entra e fica, né, é um carro normal. E já no Compass não, a gente já entra e vê um monte de coisa ali bem mais interessante. E nesse quesito, embora algumas pessoas podem entender que é um quesito bastante pessoal, mas muitas pessoas também podem concordar comigo que a evolução no Compass foi muito maior do Corolla Cross. Então, nesse sentido aqui, vamos dar pontinho para o Compass. Então vamos para o nosso item agora aqui de conforto. E nesse item de conforto eu vou avaliar aqui ar-condicionados, revestimentos, central multimídias, regulagens, as possibilidades de regulagens e, né, o nosso estacionamento, que vocês já sabem muito bem do que deve se tratar, né? Bom, então vamos começar aqui no que esses dois carros têm em comum. E automaticamente vamos começar pelo nosso retrovisor fotocromático, que é aquele retrovisor que escurece automaticamente quando vem um desavisado na sua traseira andando de luz alta até meio-dia, né? Ou seja, algo que ocorre muito aqui em Brasília. Então esse retrovisor ele vai escurecer automaticamente, evitando de você ser ofuscado. E os dois carros possuem essa tecnologia. Os dois carros possuem painéis com soft touch e portas também com revestimento em soft touch, juntamente também com bancos em couro e couro de bastante qualidade, que é bem macio, né, ao top, e que também te deixa bem confortável em posições de dirigir. Ou seja, esses dois carros possuem isso em comum. Entretanto, desde a versão básica do nosso Jeep, a gente possui ali o sistema de ar-condicionado Dual Zone, ou seja, você tem a possibilidade de regular uma temperatura para o lado do motorista e outra temperatura para o lado do passageiro, coisa que na versão XRV do Corolla Cross não tem, somente na versão XRX. A central multimídia do Jeep Compass é uma central completamente tecnológica, com cores bem vivas, com um sistema de GPS integrado da TomTom e também com alguns comandos de vozes através da Alexa, ou até mesmo também você podendo regular a temperatura do ar-condicionado somente por meio de comando de voz. Enquanto a central multimídia do Corolla Cross eu acho bem fraquinha, é quase que monocromática e com algumas funções ali muito basiquinhas. Embora ambas as centrais possuam também Apple CarPlay e Android Auto, mas nesse caso aqui a central multimídia da Jeep está luzes à frente da central do Corolla Cross. O Jeep Compass na versão Limited já possui de série a regulagem eletrônica do banco do motorista, enquanto o Corolla Cross é apenas manual. E um outro item aqui de conforto é justamente o nosso freio de estacionamento de dedo, no caso do Jeep Compass, né, que é um freio de estacionamento eletrônico. Entretanto, até na versão híbrida, que é completamente tecnológica do Corolla Cross, o nosso freio de estacionamento é aquela alavanca de pé. Ou seja, diante de todas essas circunstâncias, nós temos aqui então um pontinho positivo para o lado do Jeep Compass. Vamos então agora aqui para o nosso item de segurança, questão de airbags e de assistentes. Bom, ambos os carros possuem 7 airbags de fábrica. Beleza, esse item é quase que indispensável. Tem bolsa inflável para todo que é lado, inclusive até do joelho. Agora, os assistentes semi-autônomos aqui, a versão XRV do Corolla Cross já está entregando de série, ou seja, você já conta ali com o sensor de ponto cego que está disponível no Jeep Compass Limited, mas também está disponível no Corolla Cross. Entretanto, o Corolla Cross ele ganha ali com o controle de cruzeiro adaptativo, o nosso Lane Assist, né, que é aquele assistente de permanência em faixa. Ele também tem ali a frenagem autônoma de emergência, tem o sensor de tráfego cruzado quando você estiver dando uma ré.
Ou seja, para você ter acesso a esses itens no Jeep Compass na versão Limited, você vai ter que necessariamente entrar num pacote adicional high-tech, que custa R$9.000 a mais. E não é a proposta desse vídeo. A gente está avaliando aqui os preços bases, o que cada versão oferece. E nesse sentido aqui, o nosso Corolla Cross ele ganha de lavada no nosso Jeep Compass. Ó, os haters aí, por favor, gente, não me deixem em paz. Vamos tentar avaliar aqui as coisas de maneira um pouco lógica. O Corolla Cross já está entregando aqui todos esses itens de série, enquanto a Jeep, para a gente ter acesso a esses itens, a gente tem que colocar um opcional. Então, cada coisinha no seu galho, beleza? E vamos agora para o nosso item final, que é justamente o preço. O Compass, na versão Limited, depois de tantas as versões, a versão Limited finalmente foi impactada por algum aumento. E agora ela está saindo por R$181.500. Já o Corolla Cross, versão XRV híbrida, está saindo por apenas R$181.200. Ou seja, R$300 de diferença, né? É uma diferença pequena? É uma diferença pequena, mas é uma diferença que favorece o Corolla Cross. E nesse sentido aqui, a gente tem pontinho para o Corolla Cross. Então vamos avaliar aqui a situação. O Corolla Cross tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos, enquanto o Compass tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Ou seja, é um empate, Washington? Não, eu não considero um empate não, porque vamos ser bem sinceros. Tem itens aqui que a gente poderia até estabelecer um peso 2. Primeiro, o consumo. Ah, consumo? Por que consumo? Não é porque a pessoa está pagando quase R$200.000 num carro que ela não vai se preocupar com o consumo. Obviamente que ela vai se preocupar. Ah, o combustível está caro para todo mundo, mas algumas pessoas sentem mais e outras pessoas sentem menos. Mas todo mundo sente no final das contas. Então, ter um carro que te proporciona autonomias maiores juntamente com um carro de qualidade, com certeza o consumidor vai aplaudir essa situação. E nesse caso aqui, a gente pode sim estabelecer um peso 2 para o Corolla Cross, até porque ele está utilizando uma tecnologia nova que é justamente a híbrida, né? Ou seja, isso vai favorecer o consumo para o lado do nosso Corolla Cross. E o outro item que poderia ter peso 2 é justamente o nosso item aqui de segurança. Embora ambos os carros aqui tenham 7 airbags, mas os itens de segurança passiva hoje estão muito em alta no nosso mercado. E é um dos itens que normalmente encarecem demais o veículo. E tendo em vista que o Compass não possui nenhum item de assistente passiva de série, e já o Corolla Cross já oferece esses itens, também já favoreceria demais a pessoa a seguir para o lado do Corolla Cross. Então, Washington, qual é o veredito? Bom, na situação atual, sem aumento de ambas as partes, né? A Jeep já tendo um aumento que já anunciou ontem ou antes de ontem. Nesse caso aqui, se a pessoa me perguntasse, eu automaticamente indicaria a compra do Corolla Cross, porque não tem como, gente, é uma decisão bem óbvia aqui, né? A pessoa não vai deixar de abrir mão de seguranças passivas só por conta de uma marca. Se a gente for avaliar marca por marca, vocês vão verificar aqui que a Toyota é sim uma marca que tem capacidade de empurrar as vendas. Só para vocês terem noção, nesse mês de julho que passou, o Compass foi o 5º carro mais vendido no mês, e o Corolla Cross foi o 6º carro mais vendido no mês. Ou seja, o Corolla Cross está sim encostando no Compass. Bom, galera, eu espero que tenha sanado a dúvida de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, dê aquele like aí, compartilhe com seus amigos também. E se tiver algum tipo de sugestão, vão lá no meu Instagram também, que eu vou avaliar ali se dá pra gente fazer um vídeo bem legal com a tua sugestão, beleza? Muito obrigado por ter me escutado até aqui, um grande abraço e até mais.